Aula de Geografia, professora Karine. Nosso texto está em Josué 1:9. Nosso texto está em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Hoje nós vamos estudar a respeito das regiões Nordeste e Centro-Oeste. Peguem o livro de Geografia e abram nas páginas 78 e 79. Vamos observar aí essas duas imagens. Uma aqui de colheita de uva e outra aqui, uma de criação de gado. Aqui diz que uma é colheita de uva em Petrolina, Pernambuco, em 2015. E aqui é uma figura de vaqueiros conduzindo gado no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em 2013. Assim, pela descrição que vocês têm da legenda, né? Pantanal, Mato Grosso do Sul. Essa foto, então, ela é referente à região Centro-Oeste. E essa outra que fala que está na cidade de Petrolina, Pernambuco. Então, vocês entendem que Petrolina, Pernambuco é no estado, na região... Observando essas figuras, né, vocês veem aqui a legenda e explica, né, vaqueiro conduzindo gado no Pantanal de Mato Grosso do Sul em 2013. Pela descrição, Pantanal, Mato Grosso do Sul, vocês entendem então que essa figura representa a região Centro-Oeste. E nessa outra, né, surpreendente aqui, com um cultivo de uvas, vocês veem aqui que é uma colheita que na cidade de Petrolina, Pernambuco. Pernambuco é um estado pertencente à região Nordeste, não é isso? Olha que interessante. Quais elementos naturais e culturais você observa Olha que interessante. Quais elementos naturais e culturais você observa nessas paisagens, né? Você tem aqui uma região com água, né? Pantanal, a gente já consegue observar uma característica. A gente sabe que a área do Pantanal é uma área de alagadiça, né? De umidade. Mas essa aqui do Nordeste, ela nos impacta, porque a gente criou uma ideia sempre que aparece imagens do Nordeste com a caatinga, né? Com áreas com muita seca, com muitos espinhos, e aqui nós temos aqui uma área produzindo, né? Apesar de observar as paisagens retratadas, você consegue identificar a que regiões do Brasil elas pertencem. Então, aqui a professora já fez, né, uma descrição para vocês, observando, né, as legendas. Nossa, ficou ruim. Vamos agora à página 80. Nós vamos começar estudando a região Nordeste. Vocês lembram que a professora comenta sempre com vocês, né, que a história do Brasil, que o Brasil começou pela região do litoral e começou pelo Nordeste. Todos sabem, né, que quando os colonizadores chegaram, né, e descobriram o Brasil, o lugar que eles desembarcaram foi da Bahia, né, na região então do Nordeste, no litoral do Nordeste. E vocês sabem, então, que essa região que nós chamamos de Nordeste, né, aqui nós temos um mapa antigo, né, do início do descobrimento do Brasil,
quando começou a ser ocupada, né, pelos colonizadores portugueses, essa região começou a ser ocupada com engenhos de cana-de-açúcar no século XVI. Esses engenhos, eles eram propriedades dos senhores de engenho, muito ricos, né, ricos proprietários rurais, que produziam açúcar para exportação. Eles aproveitavam a qualidade, vamos dizer assim, do clima e do solo nosso para plantar, porque aqui o clima quente, né, e tropical, ele favorecia o cultivo da cana-de-açúcar, uma coisa que já não era tão fácil na região na época na Europa, uma coisa que não era tão fácil na Europa de clima frio. Além disso, né, os portugueses exploraram também o pau-brasil, que era uma árvore abundante nas matas do litoral, de onde era extraído um corante vermelho muito apreciado na Europa. Então, esse mapinha aqui, antigo, ele demonstra bastante esse período da exploração do pau-brasil, né? Se vocês olharem com detalhes aqui, é essa época aqui da extração, né? Também para exportação, né? Porque ele foi tirado daqui e levado para a Europa, porque ele era muito apreciado lá como corante, né? E a madeira também utilizada para fazer várias coisas. E aqui embaixo vocês têm uma imagem, então, de uma fazenda de engenho de cana-de-açúcar, tá? Outra atividade econômica que se desenvolveu na região durante os séculos 16 e 17 foi a pecuária. No início, os animais foram criados perto dos engenhos de cana-de-açúcar. Eles eram utilizados para transportar, eles eram utilizados nas moendas onde esmagava a cana-de-açúcar para tirar a garapa. Então, primeiramente, ele foi criado nas fazendas com esse objetivo bem aí, mas com o tempo se expandiu para o interior, onde também foi importante o cultivo de outros produtos, com destaque para a produção de algodão. Durante esse tempo, vários povoados e vilas se formaram, principalmente no litoral. Essa localização ajudava na defesa do território contra ataques de povos europeus e no embarque dos produtos para Portugal. Uma das vilas importantes foi Olinda. Olinda foi fundada em 1535, veja aqui o ano. 1535 são 35 anos após o descobrimento do Brasil. E foi também nessa região que foi fundada a primeira, na região, né, do Nordeste, que foi fundada a primeira cidade para ser capital da colônia em 1549, e ela foi chamada de São Salvador, hoje Salvador, tá? Aqui então nós temos uma imagem de Olinda. Bom, com o desenvolvimento de atividades mais lucrativas em outras áreas do território durante o século XVIII, a região Nordeste deixou de ser o principal polo econômico da colônia, tá? Mas descendo mais ali, vocês lembram que nós tivemos um período das capitanias hereditárias, que eram as faixas de terras do litoral, né? Não se concentrando só aqui no Nordeste, mas indo mais em direção à região sudeste do Brasil, ainda no litoral. Outras áreas começaram a ter o desenvolvimento econômico. Então, o Nordeste deixou de ser o polo principal econômico nesse período da colônia. Atualmente a região é marcada por muitos contrastes em razão da diversidade de aspectos naturais, humanos e econômicos, em parte reflexo do processo de ocupação do território. Como assim? Essa ocupação do território determinou muitas diferenças entre o litoral e o interior. Nós vamos chamar aqui de litoral, né, a região nessa linha que margeia aqui o Oceano Atlântico, né, e interior nós vamos chamar toda essa parte que avança para o interior do Brasil. Então,
Quanto mais distante da margem do litoral, mais a gente vai dizer então que isso aqui é interior. Então nós temos o litoral do Maranhão, o litoral do Piauí, nós temos litoral de Fortaleza, do Rio Grande do Norte, litoral da Paraíba, litoral de Pernambuco, de Maceió, de Sergipe, de Salvador. Todo esse contorno aqui é litoral. Quando a gente se refere a essa região que está mais afastada aqui do litoral, então nós chamamos de interior. Então, né, essa explicação que eu dei é para vocês compreenderem, né, o que é o interior. A região interior, então, é a região mais afastada do litoral. O interior é menos populoso e desenvolvido, né? Então, a concentração de população se dá mais no litoral. E essas regiões aqui, então, as cidades, os povoados, eles já eram um pouco mais afastados. Então, é uma região menos populosa e desenvolvido, então, menos populoso e menos desenvolvido economicamente, isso em comparação com o litoral, onde se concentra boa parte da população e importantes centros urbanos e industrial, tá? Geralmente a concentração sempre ela é no litoral, devido a essa facilidade, né, de ter os portos, de ser um local para o transporte, né, das mercadorias, né? Bom, com essas informações que nós tivemos até aqui, vocês farão as atividades da página 81. É uma atividade relativamente pequena, então vocês têm uma atividade extra aqui, que é pesquisar sobre a ocupação do litoral nordestino por franceses e holandeses. Teve uma parte ali que nós falamos, né, da questão da ocupação pelo litoral como um meio de proteção do ataque de povos europeus. Então, você já tem aí uma dica do que aconteceu, ó, uma ocupação por franceses e holandeses. Vocês vão pesquisar a respeito disso. Não, a pesquisa vocês farão então no caderno de geografia, tá? Bem caprichado, preocupando sempre com a forma da escrita, certo? Iniciar frases sempre com letra maiúscula, letra legível, letra caprichada, façam a margem, tudo direitinho como nós fazemos em sala de aula. Um bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus.